33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? 36 e último. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um texto muito conhecido, tá? E texto muito falado, muito cantado. Mas antes de eu discorrer sobre esse texto que nós lemos, né, eu quero trazer aqui, eu quero explicar algumas coisas para que a gente possa entrar dentro do contexto desses versículos que nós lemos. Porque se você ler uns versículos antes, você vai entender que havia, né, ali um questionamento, uma dúvida, por conta das coisas que, como Deus ele faz as coisas, ele trabalha. Como, por exemplo, como Deus ele podia levantar uma nação ímpia para oprimir a nação de Deus, o povo de Deus. E aí Paulo ele vai responder dizendo assim, afirmando assim: se Israel não fosse rejeitado, o evangelho chegaria até nós. Então, Paulo está dizendo aqui que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, no mundo. Tudo tem um propósito de Deus. E que a gente possa entender isso, para que a gente possa entender isso, eu quero falar de algumas coisas mais abrangentes que esse texto fala. Esse texto, ele fala da soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? A doutrina da soberania de Deus, irmãos. O que é uma doutrina? A doutrina, irmãos, é um ensino, que a Bíblia ela vai trazer para nós, que ele deve servir e ele deve ser o crente deve tê-lo como regra de fé, como regra de prática. E, sobretudo, as doutrinas bíblicas, elas nos revelam o ser de Deus. Então, nós precisamos entender, aprender, memorizar as doutrinas de Deus, porque elas são essenciais na hora que você vai ler a palavra de Deus. Quando nós interpretamos um texto, nós nunca podemos separar esse texto do seu autor. E o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quanto mais eu conheço sobre o ser de Deus, mais facilidade eu vou ter para interpretar a palavra de Deus. E dentro desse contexto da soberania de Deus, a gente vai ter o Deus inigualável, o Deus incomparável, o Deus transcendente e o Deus imanente. Então, todas essas características, elas vão nos revelar o ser de Deus. A soberania de Deus, ela nos ensina que Deus tem todo o poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem nas suas mãos o controle do bem e o controle do mal, o controle da vida e o controle da morte. Não há ninguém igual ao nosso Deus, por isso ele é o Deus inigualável. Não há ninguém igual ao nosso Deus. Não há ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Ele também é o Deus incomparável. Não existe nada que nós possamos conhecer que possa nos servir de comparação ao nosso Deus. Não existe nada que nós podemos usar no mundo, na mente humana, que possa servir de comparação para que eu possa conhecer Deus. Deus também, ele é o Deus imensurável, ou seja, ele é um Deus que ele não pode ser expresso por palavras humanas. Esse é o nosso Deus. E tudo isso faz do nosso Deus um Deus transcendente, ou seja, um Deus inalcançável. A transcendência de Deus, ela revela um Deus que ele não pode ser alcançado pelo homem. Não há como o homem
alcançar Deus, não há como o homem buscar Deus se Deus não quisesse ser alcançado por Ele. E eu quero nesse momento aqui fazer uma pequena pausa, porque eu sei que foi muito difícil para você chegar até aqui hoje. Para mim foi muito difícil. Hoje, especialmente, então, foi quase impossível. Eu pensei até em fugir, né? Mas eu sei que foi muito difícil para mim, eu sei que para você também foi muito difícil. Eu sei que você pode estar aqui por várias razões. Porque você foi convidado, talvez você tenha vindo para agradar alguém, né? Foi difícil, nós enfrentamos muita luta, mas conseguimos chegar aqui. Mas eu quero dizer para você que eu e você estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Foi da vontade de Deus que hoje nós estivéssemos aqui para ouvir essa palavra, porque ela primeiro falou comigo, com certeza. A única explicação para nós estarmos aqui é porque Deus, segundo a doutrina da soberania de Deus, nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Porque se Ele não quisesse, por mais que eu me esforçasse, eu não ia conseguir chegar aqui. E aí você pode pensar o seguinte: poxa, mas se esse Deus ele é inalcançável, né? Se esse Deus, eu não posso alcançar Deus, então como nós conhecemos Deus? Porque esse Deus, ele é transcendente, mas ele também se fez imanente. Ou seja, a transcendência de Deus, ela diz que nosso Deus ele é inacessível. Agora, a imanência, ela diz que Deus é um Deus acessível. Esse entendimento, esse estudo da transcendência de Deus, ele é muito importante. Por quê? Porque existe, irmãos, uma doutrina ateísta que diz que o homem, que Deus, ele é fruto da imaginação da mente humana. Deus, ele é fruto da imaginação, da necessidade da mente humana. Isso é uma doutrina ateísta. Então, a transcendência de Deus, ela vai simplesmente derrubar essa doutrina ateísta, porque não há como o homem imaginar Deus, desejar Deus, se Deus não quisesse ser alcançado pelo homem. E para que a gente possa entender muito bem essa questão da transcendência e da imanência, a gente pode pensar em Jesus. Jesus, ele é o ápice da imanência de Deus. Veja bem, o Deus transcendente que ao mesmo tempo ele é imanente. Por que eu foco nisso? Porque algumas pessoas focam muito na transcendência, naquele Deus que ele é inalcançável, naquele Deus que ele é rei soberano, e esquece da imanência. Outros focam na imanência, né, e focam que o Deus é um Deus Pai, mas a questão é que Deus, ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo, como Jesus. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas nunca deixou de ser Deus. Então, esse Deus transcendente, que ele é Rei e Senhor, ele também é Pai. Mas esse Deus que é Pai, ele também é Rei e Senhor, e isso traz um equilíbrio dentro do reino de Deus. Para nós sabermos que o nosso Deus, que é Pai, que está sempre presente, ele também é o nosso Senhor e Rei. E assim como Jesus, a palavra de Deus, ela também é um ato da imanência de Deus. Deus desejou ser conhecido por nós. É plano de Deus ser conhecido pelo homem. E a Bíblia, para nós cristãos, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não simplesmente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus pura e genuína. Mas isso, para mim e para você, é fácil, porque nós temos a fé. E a fé nos faz entender isso. O próprio Espírito Santo de Deus, ele me leva a crer na palavra de Deus e a me alimentar dela. Mas também a gente precisa entender que a fé, ela é racional. Ela é racional. E a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, ela é a palavra de Deus, mas também ela é um livro
intelectual, ela é um livro também de ciência. E às vezes, irmãos, por ela ser tão acessível, tão barata, nós termos sempre a Bíblia à nossa mão, nós não damos a ela o grande valor que ela tem. E a Bíblia, e eu quero trazer para você aqui, né, a importância da Bíblia como um livro antigo, como um livro intelectual. Você sabia que a Bíblia ela é o terceiro livro mais antigo do mundo? E que desses 3 livros mais antigos do mundo, ela é o livro mais autêntico? Porque existe uma coisa chamada crítica textual, e quando elas estudam um livro antigo, há alguns requisitos que esse livro precisa cumprir. E a Bíblia os cumpriu. Ela é o livro antigo mais atestado devido ao seu grande número de cópias. E o interessante, por que eu digo isso? Porque na vida secular, a vida não religiosa, um engenheiro, para se tornar engenheiro, ele precisa estudar a Bíblia. Um advogado, para ser advogado, ele precisa estudar a Bíblia. O médico também, o arqueólogo, o historiador, todas essas ciências, elas fazem uso da Bíblia. Então, eles estudam a Bíblia, eles só podem se formar se eles fizerem uso da Bíblia. E muitos cristãos acreditam que não precisam estudar a Bíblia. Enquanto outras ciências se curvam e se dobram diante da palavra de Deus, muitos cristãos não dão valor a ela e não dão a ela a importância de se alimentar dela, de estudar, de fazer a Bíblia como seu manual. Se eles precisam da Bíblia para poder entender a ciência deles, por que nós, então, desprezamos tanto a palavra de Deus e não colocamos ela em primeiro lugar, já que ela é regra de fé e prática de conduta para a vida do cristão? Amém? Deixa eu beber essa água aqui, mas eu tenho até medo, que dizem que essa água aqui tem alguma coisa. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia, como um livro científico, ela é o livro dos livros. Ela é o livro dos livros. E a Bíblia, irmãos, como instrumento, ela é o instrumento principal da teologia. A teologia, ela é o estudo do ser de Deus, porque nós nunca chegaremos ao conhecimento pleno do ser de Deus, mas Deus se revelou a nós através da sua palavra. Então eu preciso entender que a Bíblia, como um livro culto, como um livro intelectual, como um livro científico, ela tem o seu valor. E esse valor, irmãos, ele só agrega mais importância a ela. Não que ela precise disso, porque a Bíblia ela não se preocupa em se comprovar. A Bíblia não é um livro que ela está aqui para provar porque Deus existe. Não, porque na verdade ele nem existe, ele é. Porque se ele existisse, ele precisaria ser criado. E ele não foi criado por ninguém. Mas ela é o nosso manual. Deus nos deixou a palavra de Deus para nos servir como bússola para a nossa vida. E você precisa entender que essa Bíblia, que essa ciência que estuda, que é a teologia, ela traz uma coisa chamada, irmãos, hermenêutica. Você sabe o que é isso? É a ciência e a arte da interpretação. Todas as outras disciplinas, todas as outras ciências têm a sua própria hermenêutica. Existe a hermenêutica jurídica, hermenêutica literária e também existe a hermenêutica bíblica. Sabe por quê? Porque existem palavras que elas têm um sentido jurídico, ela tem outro sentido literário e ela tem um sentido exclusivo para a Bíblia. Para a Bíblia. Assim como no Brasil, uma palavra em várias regiões, uma mesma palavra tem significados diferentes, assim também são as ciências. Cada uma tem o seu próprio, tem um vocabulário específico e a Bíblia não é diferente. Então, a hermenêutica, ela vai tratar dessa literatura bíblica, porque a Bíblia, ela é um livro antigo, ela é um livro, irmãos, traduzido. Então, quando eu digo que ela é uma ciência, é porque ela, irmãos, ela é abraçada por outras ciências.
Na Bíblia você vai encontrar história, você vai encontrar geografia. A história do mundo, ela está dentro da Bíblia. Ela fala de reis e imperadores que realmente eles existiram. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós precisamos interpretá-la. Nós interpretamos tantas coisas, tantos livros, estudamos para cursinho, estudamos para o vestibular, estudamos para o Enem, mas achamos que não precisamos estudar a palavra de Deus. E aí eu quero te dar um exemplo de algumas palavras. Por exemplo, tem alguns dicionários mais modernos que quando você abre o dicionário, você vai procurar o significado de uma palavra, ele traz lá o significado literário, ele traz o significado jurídico, ele traz o significado teológico, ele traz o significado também popular. Ele traz o significado popular também. E, por exemplo, se você for procurar o significado da palavra temor lá no dicionário secular, vai estar escrito lá que temor é sinônimo de medo. Na Bíblia, temor é conhecimento de Deus. De uma forma bem resumida, eu aqui falo para você que temor na Bíblia significa conhecimento de Deus. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós precisamos dar a ela a importância que ela tem. Por quê? Porque isso eu vou aplicar na minha vida. É assim que eu vou servir ao meu Deus, que Ele é meu Pai, mas Ele também é Senhor. Então eu preciso me preocupar quando eu vou interpretar a palavra de Deus. E hoje nós estamos falando sobre excelência, né? E também é uma palavra que ela tem vários significados. Na literatura secular, excelência significa grandeza, superioridade. Excelência também é uma forma de tratamento. Eu descobri uma coisa muito interessante, que é um tipo de melodia fúnebre também. Eu fiquei super interessada, mas não tive tempo para me aprofundar. Mas no marketing, irmãos, e na administração, na área administrativa, excelência significa aperfeiçoar, significa aprimorar. E é interessante, uma coisa até que o pastor ensinou na escola dominical, ele estava falando que excelência não é perfeição, porque quando eu digo que algo é perfeito, não cabe mais mudança. Então eu só posso usar esse sentido da palavra excelência se eu for falar de Deus, porque Ele é perfeito. Mas quando eu for falar do homem, não, ela é aprimoramento e ela é aperfeiçoamento. E uma coisa interessante também é que uma mesma palavra na Bíblia, quando ela se refere a Deus, ela tem um sentido. E quando ela se refere ao homem, ela tem um outro sentido. Veja como isso é muito interessante e muito profundo. E aí, excelência na Bíblia, né, de uma forma bem resumida, excelência significa primazia. E primazia, o que é primazia? Primazia é você dar a Deus o primeiro lugar. Isso é excelência na Bíblia. Na Bíblia também, ela diz que nós também podemos ter um espírito excelente, como Daniel tinha um espírito excelente. Então, na Bíblia, excelência significa buscar a perfeição para ser habilitado para toda boa obra. Mas uma coisa que eu quero aqui ressaltar nessa noite é que a gente precisa entender que ter excelência é ter a mente de Cristo, é ter o caráter de Cristo, é ser um bom pai, é ser um bom filho, é ser uma boa mãe, é ser um bom profissional, é ser também um bom patrão, mas ser também um bom funcionário. Ou seja, ter excelência é você ser a melhor versão de um ser humano que você pode ser. E não satisfeito, você hoje precisa ser um ser humano melhor do que ontem. E assim, enquanto a nossa vida ela estiver aqui. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que excelência, irmãos, ela é um padrão do céu. O homem não nasce com excelência. O homem não nasce com excelência. Excelência, ela é um padrão do céu, porque o homem,
ele não mais é a semelhança de Deus. Quando ele sai do Éden, irmãos, agora lá em Gênesis 4 fala que Adão, ele vai agora ter filhos segundo a sua semelhança. A semelhança do pai, Adão foi feito a semelhança do pai, mas ele perde a semelhança, por isso ele é retirado do Éden, e aí ele vai gerar filho segundo a sua semelhança. Então, toda a semelhança, toda a excelência que nós podemos conhecer ou imaginar, não veio com o homem, não nasceu com o homem, é um padrão do céu, vem de Deus e mora em Deus. Então, dentro desse contexto, dentro dessa linha de raciocínio, eu quero entrar no tema da mensagem, né, que é o Deus de toda excelência. Então, nessa linha de raciocínio, né, eu quero aqui que você entenda que essa excelência que o mundo busca, que essa excelência que nós buscamos, ela não está no mundo, ela não nasce com o homem, ela é um padrão do céu. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, ele é um Deus imutável, ele é um Deus que ele não pode mudar, né? E ele é um Deus perfeito, porque toda a excelência que nós desejamos está em Deus. 1 Pedro capítulo 1, eu vou ler o versículo 16, 17, não estou pedindo para os irmãos abrirem por causa do tempo, né? Mas diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, 17, 18 e 19. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que foste resgatado da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Veja bem, Deus nos resgatou da nossa vida inútil. Talvez você possa pensar assim: poxa, no mundo tem muita gente inteligente, no mundo tem muita gente que trabalha com excelência. Isso depende da sua visão, se a sua visão é do céu, se o seu coração está no céu, se o seu tesouro está no céu, você vai entender o que eu estou falando, porque nessa vida, irmão, é tudo inutilidade e vaidade de vaidade. A origem do homem, irmãos, ela não está mais em Deus. A origem do homem está no Adão caído. Por isso, o homem, ele nasce sem excelência. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 5 que todos os males do mundo, eles moram dentro do homem. Vejam uma coisa interessante, você pode dizer assim: ai, mas tem muita gente inteligente, né? Como eu acabei de falar aqui. Olha, eu vou chamar a sua atenção para algo que muitas das vezes nós não nos atentamos. Veja bem, as pessoas acham que todo trabalho é trabalho. A pessoa não roubou, ela não fez nada ilegal, então é um trabalho. Eu quero dizer para você que quem inventou o trabalho foi Deus. Quem criou o trabalho foi Deus. E um trabalho, para ser chamado de trabalho, ele precisa ser digno. Se ele não for digno, ele não é trabalho, ele é pecado travestido de trabalho. Porque trabalho, para ser trabalho, é digno. Então, se uma pessoa vende cerveja, se vende cigarro, isso é trabalho? Não, isso é pecado travestido de trabalho. Porque é algo que destrói a vida do homem e faz o homem destruir a vida de outras pessoas também. Então, da mesma forma, irmãos, é excelência. A excelência, ela só existe em Deus. E Deus, para dar essa excelência, para colocar essa excelência no homem, é preciso um processo, tá? Como nós devemos buscar, então, essa excelência? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Então, contra essas coisas, irmão, não há julgamento. Porque isso vem de Deus, é fruto do Espírito.
Então entenda, amor é fruto do Espírito. O ímpio não sabe amar, o ímpio não conhece o amor, porque nós só conhecemos o amor porque Deus nos amou primeiro. E 1 João capítulo 3 e 4, e João 3 vai ensinar que ser cheio de Deus é ser cheio de amor. Aí ele fala, não pode o homem dizer que ama o seu irmão e não conhecer a Deus. É o contrário, mas serve para as duas, tanto na ida quanto na volta, né? Se o homem, ele diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Então o verdadeiro amor está em Deus. Aí você fala, mas existe tantas pessoas que fazem caridades, que são boas. Olha, o fruto do Espírito é bondade, mas também é benignidade. Por quê? Porque bondade está ligada às nossas obras. Mas não adianta a gente praticar a bondade sem benignidade. Porque a benignidade, irmãos, ela é a essência. E tem muita gente, irmãos, fazendo bondade por vaidade. E a bondade, ela precisa ser fruto da minha essência, da minha benignidade. Não existe bondade sem benignidade, porque o fruto do Espírito, ele é um fruto com 9 elementos. Então, irmãos, não existe eu ter parte do fruto do Espírito. Ou eu tenho o fruto do Espírito, ou eu não tenho o fruto do Espírito. Aleluia. Deixa eu beber água, eu estou ficando rouca. E aí, eu quero te dizer isso, que para a gente ter excelência, essa excelência está em Deus. Então, eu preciso buscar essa excelência em Deus. Mas todo o processo da minha vida, em busca dessa excelência, né, ele é operado por Deus. É algo sobrenatural. Eu não tenho como comprar, eu não tenho como conquistar. É Deus que me dá. E aí, Romanos, agora eu quero te chamar para entrar no texto, tá? E quero que você segure aí, em nome de Jesus, tudo que você ouviu. Tá? Eu quero que você segure essa informação. Romanos 11, versículo 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Nesse versículo 33, Paulo está citando uma passagem de Jó, capítulo 5, versículo 9, e Jó, capítulo 11, versículo 7, que vai falar desse Deus que ele é imensurável, que ele é insondável, desse Deus que ele é inalcançável na sua grandeza e na sua magnitude. Aí você leu agora o 34, que diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E aí ele está falando aqui, né, desse Deus. Ele está citando, né, Isaías 40, né, então ele está falando desse Deus realmente transcendente, desse Deus inacessível, né, que se tornou acessível por meio de Cristo. Então, como eu disse, nós nunca chegaremos ao conhecimento pleno de Deus, mas Paulo em Efésios 4, ele fala que nós precisamos nos instruir na palavra e buscarmos o pleno conhecimento da pessoa do Filho de Deus. E aí, ele vai falar aqui no versículo 35, né, essa parte aqui um pouco complicada, que diz assim, ele vai, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Então ele está falando, irmãos, que ele está citando aqui o texto de Jó 41:11, quando Deus ele vai responder ao amigo de Jó, porque o amigo de Jó, ele chega para Jó e diz assim: olha, se tu for realmente um homem justo, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Então Deus, ele entra, né, e responde dessa forma, que tudo que está no céu, embaixo no céu, ele pertence a Deus, é de Deus. Então Deus, ele não restitui nada a ninguém, porque esta é uma palavra que a gente não consegue aplicá-la a Deus, porque restituir significa devolver.
E tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que você perdeu ao longo da sua vida teve um propósito de Deus. Porque Deus, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle do bem, ele tem o controle do mal, ele tem o controle da vida e da morte. Então tudo aquilo que ficou pelo meio do caminho, não foi Deus que tirou. Não, você tinha que perder, você tinha que passar por aquilo, porque isso era um propósito de Deus, assim como foi na vida de Jó. E aí no 36 ele vai terminar, né, com essa frase, ele vai concluir. Por quê? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele para sempre a glória, né? Então ele vai fechar, né, o versículo. Ele vai fechar o versículo com essa afirmação. Então, tudo que acontece é para um determinado propósito de Deus. E os planos de Deus, irmãos, eles não vão deixar de se cumprir. Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Deus não tem plano A, plano B, plano C. Deus tem um plano e o plano dele não muda. E ele vai usar os meios dele, irmão, para que ele possa nos quebrar, nos moer, porque Deus não divide coração de ninguém, Deus não divide espaço com ninguém, ele tem que ser absoluto, porque ele é absoluto. Deus não pode conviver com o pecado, então ele precisa que o seu coração e o meu coração, ele esteja vazio, para que ele possa encher o nosso coração de excelência. Um outro detalhe também, irmãos, é que Deus, ele só recebe aquilo que ele mesmo produz. No texto da mulher samaritana, Jesus vai ao encontro daquela mulher. Não é aquela mulher que vai ao encontro de Jesus, mas é Jesus que vai ao encontro daquela mulher. E aquela mulher, ela tinha uma preocupação com a adoração. Então Jesus vai até aquela mulher e vai responder as suas questões sobre adoração. Então ele chega para ela e fala assim, haverá um tempo, e esse tempo é agora, esse tempo já é chegado, em que o homem não adorará mais em Gerezim, que é o templo dos samaritanos, e nem em Jerusalém, que era o templo dos judeus. Mas vem a hora, e a hora é agora, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito. Então, irmãos, Deus só recebe aquilo que ele mesmo produz. Ele só vai receber a sua oração se ela for movida pelo Espírito Santo de Deus. Ele só vai receber o teu louvor se for movido pelo Espírito Santo de Deus. Então todos os processos, irmão, todas as amarguras, tudo aquilo que vai ficando pelo caminho, é Deus preparando o nosso coração. Porque o nosso coração, ele precisa estar vazio para que Deus venha a ser Senhor do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E aí, eu quero concluir aqui, fazendo aqui uma revisão. Nós falamos aqui desse Deus que é um Deus soberano, que está acima de tudo e acima de todos. Nós falamos de um Deus que não há mudança, não há inconstância no nosso Deus. Não existe nada aqui, nem a minha, nem a sua oração, que vai mudar o pensamento de Deus, porque Ele é imutável. Ele tem um plano, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, nós também aqui vemos um Deus que Ele é santo, imutável, e tudo que é bom vem de Deus, porque o mal já está no coração do homem, né? E aí a palavra também vai nos dizer que tudo que acontece, Ele contribui para o bem. Mas para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está nos moldando, porque Ele tem um plano. Ele tem um plano. E eu queria aqui ler em 2 Coríntios 4:7. Cadê o Nicolas Cage, que bota aqui o negócio aqui? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Valeu. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, eu quero que você medite nesse texto. Veja só,
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E aí eu quero falar um pouco ainda desse plano de Deus. Esse plano de Deus. Deus, quando criou o homem, preste bem atenção. Deus, quando criou o homem, o mal já existia. O mal já existia. E a palavra de Deus diz que nós fomos feitos pouco menor do que os anjos. Então nós somos inferiores aos anjos e até mesmo inferior ao Lúcifer, que ele era um anjo de luz. Então Deus nos fez menor, inferior. Quando Deus, irmão, quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa. Quando o diabo ele foi lá cirandar, né, para poder pedir a Deus, né, questionar a fidelidade de Jó, Deus não foi pego de surpresa. Deus, ele tem um plano. Ele tem um plano. Então, quando Adão pecou, Deus sabia que ele ia pecar, sabia que ia ter que tirar ele do Éden. Jesus já estava disposto a morrer por nós antes da fundação do mundo. A própria palavra de Deus, ela diz isso. Então eu quero dizer para você, nós somos esse vaso, sem beleza, sem formosura alguma. Assim como Isaías vai falar do nosso Cristo, que não havia nele nem beleza, nem formosura. Um vaso de barro, ele não tem valor nenhum. Veja que o texto não fala de um vaso de bronze, não fala de um vaso de ouro, nem de prata, nem de ferro, mas ele vai falar de algo frágil, um vaso de barro. Eu e você somos este vaso, mas é através de nós, é através do plano que ele tem para a nossa vida que ele vai destronar de uma vez por todas Satanás. Aleluia! E é por isso que ele tenta destruir a sua vida. É por isso que ele tenta contra a minha e contra a sua vida. Porque ele sabe da importância que nós temos na mão de Deus. Deus poderia ter usado os anjos. Deus poderia ter chamado Gabriel. Deus poderia ter chamado Miguel. Deus poderia ter chamado os arcanjos, né, os querubins, mas Deus não. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Vasos de barro sem valor, para que ele pudesse, irmãos, abundar com toda a sua glória e com toda a sua excelência. Veja, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, para a gente poder finalizar, né? Eu queria que você observasse, né, o vaso na mão do olheiro. E eu queria que você entendesse que não há como se encher um vaso que já está cheio. Também não há, irmãos, no caso do nosso Deus, ele jamais vai encher um vaso que já está pela metade, porque ele não se mistura. Ele é absoluto. Então, para que o meu vaso, eu como vaso de Deus, você como vaso de Deus, possa ser preenchido pela excelência de Deus, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos entregar o nosso coração para Deus, para que o nosso coração seja limpo por Ele. Porque Ele não vai dividir o nosso coração com ninguém. Ele não vai dividir o nosso coração com todas as raízes de amargura que nós temos trazido ao longo da nossa vida. E aí eu quero que você observe o vaso na mão do olheiro. Veja, até ele chegar ao tamanho de um vaso, a ele ser realmente um vaso, ele é amassado, para que ele chegue ao ponto dele ser esculpido como um vaso, dele ser moldado como vaso. E aí quando ele está construindo vaso, moldando o vaso, e ele acredita que o vaso já está bom, o olheiro olha, o vaso está rachado. E aí o que ele faz? Ele amassa novamente, até que ele possa estar ali na forma de um vaso. Mas ele deixa o vaso secar, para ver se não vai aparecer nenhuma rachadura. Aí só então ele vai ser colocado no fogo para ele ser secado definitivamente e ele ser realmente um vaso. Mas o nosso Deus, ele é cuidadoso e zeloso. Ele sabe que depois que esse vaso, ele já vai lá
para a fornalha, ele não vai poder mais ser desfeito. Então, até nós chegarmos, irmãos, ao tamanho e a qualidade realmente de um vaso, ele muitas das vezes vai nos amassar, até que não fique em nós nenhuma rachadura. E aí, eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. Que você faça uma reflexão da sua vida. Durante a nossa caminhada e a nossa vida, vai passando pela nossa vida pessoas que são bênção, pessoas que nos ajudam, mas na maioria das vezes existem pessoas que nos fazem mal, que deveriam nos proteger, mas não protegem. Deveria nos ensinar, mas nos amaldiçoam. Deveriam zelar por nós, mas não zelam. E aí a gente vai trazendo, conforme a vida vai surgindo, a gente vai acumulando essas dores dentro de nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que seria de Ana se não fosse Penina na vida dela? Ana, ela vai até o templo de Deus e ela não pode entrar porque ela é mulher. Então ela se joga na porta do templo e ela começa com a sua alma doída. Ela começa a chorar e a clamar e ela é abençoada e ela concebe Samuel. Talvez se ela não fosse perseguida por Penina, se ela não fosse pisada por Penina, humilhada por Penina, ela nunca chegaria à porta daquele altar como ela chegou. E o que eu quero dizer para você é que todas essas pessoas que fizeram mal a você, que deixaram feridas, que deixaram marcas, elas foram instrumentos de Deus, sim, para que você hoje estivesse aqui nesse lugar. E aí você precisa olhar para o teu passado sem dor, sem mágoa. Quando você entende isso, irmãos, você olha para aquela pessoa, você consegue perdoar. Aí o teu vaso, ele fica vazio, para Deus poder encher. Veja, você olha, talvez você fale assim, mas você não sabe o que eu passei, o que meu pai me fez, minha mãe me fez, o que meu marido me fez. Eu fui traída, fui pisada, fui humilhada. Mas olha, todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, elas nos trouxeram aonde nós estamos. Quando eu olho para a minha vida, eu também, irmãos, não sou digna de estar aqui. Eu estou aqui porque Deus me perdoou. E eu não tinha, irmãos, direito a esse perdão. Eu não era digna do perdão dele, mas ele me perdoou. Por isso eu cheguei aqui. Mas quando eu olho para a minha vida atrás, eu hoje sou uma pessoa muito melhor do que quando eu tinha 30, do que quando eu tinha 20 anos. E todas as pessoas, irmãos, que me fizeram algum tipo de mal, de alguma forma, elas me ajudaram a chegar até aqui. E eu preciso olhar para elas, irmãos, e entender que elas também precisam de Deus como eu também precisei. E elas precisam reconhecer isso. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Eu não te falei que o olheiro, ele amassa o vaso e faz de novo, ele não joga fora o barro, irmãos. O olheiro não tem lata de lixo, então por que eu e você vamos ter lata de lixo? Não é porque as pessoas, irmãos, nos machucaram, nos trouxeram marcas, que nós vamos agora jogar as pessoas na lata do lixo. Elas também carecem, irmãos, da glória de Deus, do perdão de Deus. E nessa noite, eu quero te convidar a ficar de pé, chamar o ministério de louvor. E eu quero, nessa noite, em nome de Jesus,